Olá, essa é a aula número 9 do curso de Soberania Digital. Meu nome é Fernando Horta e hoje a gente vai falar sobre essas novas tecnologias digitais. Vamos olhar como é que isso funciona de fato na produção de hardware, ou seja, toda a parte material que nós usamos no nosso dia a dia, computadores, celulares, tablets, e na parte de software, que significa os programas que vão dentro desses computadores, né? São duas coisas separadas que no mundo digital acabam funcionando como se não pudessem existir separadamente uma da outra, mas que têm as suas próprias peculiaridades. Na aula passada a gente falou sobre desigualdade digital e a gente conseguiu olhar que o mundo era desigual e que essa desigualdade, embora em algumas áreas se mantivesse como aquela desigualdade no século XX, especialmente na América Latina, e na África, não dava para dizer que era o mesmo padrão de desigualdade que nós conhecíamos e conseguíamos ver efetivamente lá no século XX. E por que, que isso acontece nos dias de hoje? Ou seja, por que, que essa desigualdade se modificou? Por que, que determinadas áreas conseguiram se desenvolver nesse processo e outras continuam ainda à margem dessas grandes transformações no mundo digital? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então vamos começar a falar sobre o papel da soberania na produção dos chips, né? Chips assim de computador, ou seja, processadores para computadores, processadores para placas de vídeo, outros tipos de componentes que estão ali, né? E eu chamei isso de a materialidade por trás do mundo digital. Até agora a gente estava falando nesse mundo digital como se ele existisse sem necessariamente conversarmos e entendermos como ele se dá e na nossa vida, né? Então nós vamos tratar dessa aula exatamente dessa materialidade, vamos entender como é que isso funciona. E depois vamos trabalhar sobre essa questão de soberania e essa indústria de software, né? Como essa indústria de programas e de programação e de linguagem, ela está, vamos dizer assim, está colocada no mundo a partir de determinados interesses políticos ou geopolíticos que a gente vai conhecer, certo? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é a palavrinha semicondutores. Então está muito em moda, está muito na cabeça das pessoas a gente falar em computador, em processador, em placa, mas todos esses componentes que são necessários para o mundo digital, eles só podem existir através desse negocinho chamado semicondutor. Semicondutor é a base da produção de absolutamente tudo que você encontra dentro do seu computador, do seu tablet, do seu celular e às vezes até do seu telefone, aliás, do seu relógio e talvez da grande parte dos novos produtos de dentro de casa, como geladeiras e tudo mais. O que é um semicondutor? Semicondutor é uma parte desses produtos, desse chip, é como se fosse a base desse chip que conduz a eletricidade, tá? Eles conduzem a eletricidade e quanto melhor esse semicondutor for, ou seja, quanto mais à frente na tecnologia ele estiver, menor a perda de eletricidade que ele vai ter, menor a resistência dele, menor o aquecimento dele, porque toda vez que passa a eletricidade por algum meio material, você tem ali o aquecimento, você tem perda dessa energia, né? E como o mundo digital vive a partir dessa eletricidade, é interessante que a gente vá reduzindo essas perdas e reduzindo esses consumos. Então, esses semicondutores eles foram se tornando cada vez menores e cada vez com menor perda de calor e maior capacidade de conduzir energia elétrica de uma maneira ordenada, né? Para que ele conduza para aquele ponto ou para aquele outro ponto, para que nós possamos, a partir daí, fazer essas programações, ok? Como eu estou dizendo para vocês, eles foram se tornando cada vez menores, né? Hoje os semicondutores, a grande liderança tecnológica no mundo está com os países que conseguem fazer semicondutores da ordem de 7 nanômetros. Você sabe o que significa isso? Bom, vamos lá, nós temos um metro. Quando nós dividimos um metro por 10, nós temos um decímetro. Quando nós dividimos um metro por 100, nós temos um centímetro. Quando nós dividimos um metro por 1000, nós temos um milímetro. Quando nós dividimos um metro por 1 milhão, nós temos um micrômetro.
E quando nós dividimos 1 metro por 1 bilhão de vezes, nós temos 1 nanômetro. Então é isso mesmo que você está ouvindo. A gente está falando de semicondutores, ou seja, de pecinhas, né, de partes, de matérias-primas, que são produzidas numa escala de 1 bilhão, 1 metro dividido por 1 bilhão de vezes, né? Então, uma pecinha muito pequenininha. E esses semicondutores são essenciais para tornar os produtos eletrônicos cada vez com menor consumo de energia e com maior capacidade de processamento. Um processador hoje de computador leva alguns bilhões de semicondutores dentro deles. São coisas gigantescas assim. E pouquíssimas são as empresas no mundo que são capazes de produzir essa base material sobre a qual o mundo digital se assenta. E essa é uma das enormes diferenças que acabam sendo provocadas na economia do mundo, né? Mesmo que você tente produzir hoje uma placa de computador, um chip, se você não tiver o conhecimento desses semicondutores, de como fazer isso nessa escala, você simplesmente não consegue produzir esses materiais e fica, a partir daí, necessariamente dependente dos países que fazem essa relação. E aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante a partir dessa figura que vocês estão vendo aqui. Aqui mostra as produções de semicondutores, tá? Como acontece no mundo entre 1990 e 2030. Cada uma dessas faixas coloridas é um país. Aqui embaixo você tem em azul os Estados Unidos, em amarelo a Europa inteira, em vermelho o Japão, depois nesse azul marinho a Coreia do Sul, nessa área laranja Taiwan, nessa área rosa você tem a China e nessa área violeta aqui em cima outros países. Olha só como em 1990 você tinha a Europa e os Estados Unidos dominando cerca de 80% da produção de semicondutores no mundo. Perceba isso. E olha como isso foi se modificando ao longo do tempo. Chegando aqui em 2030, olha que interessante, em 2030 você tem Europa e Estados Unidos respondendo juntos por menos de 30% da produção de semicondutores no mundo. E olha esses outros países que surgiram aqui. China, Taiwan, né, que China, é a mesma China, só que dentro dos Estados Unidos eles fazem diferença por conta dessa indústria de semicondutores, tá? Você tem o Japão ainda aqui aparecendo, mas já menor, e Coreia do Sul aparecendo também nesse processo. Então veja que uma parte daquela desigualdade que a gente viu no mundo lá na aula passada, naquele grande mapa, né? Por que as áreas como China e como o Sudeste Asiático se desenvolveram tanto nesse momento e conseguiram entrar no mundo digital superando as barreiras de desigualdade que tinham lá no século XX. Essas áreas eram áreas muito mal industrializadas, algumas delas inclusive com o PIB muito menor que o PIB brasileiro, e hoje elas estão na vanguarda da produção, porque elas foram capazes de fazer essa revolução em pesquisa, desenvolvimento, em educação, que permitiu a elas entrarem no mundo digital dessa maneira, reduzindo Estados Unidos e Europa a menos de 30% da produção do mundo. Isso aqui é muito importante você compreender, porque essa aqui é a base material daquela desigualdade que nós vimos lá. Ou seja, essa situação material que a gente está vendo, a incapacidade de alguns países em conseguirem tomar conta dessa tecnologia, vai acabar deixando eles sempre atrás nesse processo produtivo, né? E aqui eu quero mostrar para você, se até agora a gente falou em hardware, vamos ver como é que funciona isso em termos de software, e aqui eu quero que vocês entendam essa relação aqui. Olha só, o que é o software? Software são os programas que vão dentro do seu computador, que fazem esse computador funcionar, ok? E aí você tem hierarquias nessas linguagens de produção, né? De programação, aliás. Você tem programações que funcionam no nível dos hardwares, que são programações em linguagem de máquina, e depois você tem linguagens um pouco mais sofisticadas, até a parte de cima, que é aquilo que você aprendeu, vamos dizer assim, no seu curso de programação, PHP e tudo mais, ou seja,
Aquilo que lá em cima faz você trocar as cores de um site, criar uma bolinha que vai de um lado para o outro, colocar sombra em determinados objetos, criar um jogo a partir de uma determinada linguagem ou de uma determinada engine, né? Veja, essas hierarquias de linguagens, elas são importantes. Por quê? Porque algumas áreas do globo só conseguem aprender a parte mais para cima dessa hierarquia, a parte menos importante disso, ou seja, a linguagem para programar um site, né? E poucos são os países que fazem grandes processos de aprendizado, que pesquisam nessas linguagens mais embaixo, essas linguagens que acabam dando condições para que todas as outras existam. Então existe uma hierarquia também no tipo de conhecimento que existe nesse mundo digital, e essa hierarquia acaba respondendo um pouco por essa desigualdade toda que a gente está vendo. Não basta, portanto, um país, para adquirir determinada soberania, simplesmente começar a ensinar a sua população a programar sites, a programar determinados tipos de programas, se você não controla, se você não tem uma produção em todos esses níveis dessas linguagens de programação, em toda essa hierarquia nessa linguagem de programação, né? E esse é um ponto extremamente importante, porque quem domina as linguagens mais lá embaixo, aquelas que estão mais próximas da utilização do hardware, eu acho que você já deve ter visto isso, né? De vez em quando o teu computador te pede para fazer uma atualização de firmware. Não sei se você já ouviu falar disso. O que é o firmware? Firmware é o programa que vai dentro do chip e que, vamos dizer assim, capacita esse chip a entender as informações que vêm de fora desse chip. Sem esse programinha ele não funciona. Ele é feito numa determinada linguagem que é muito diferente da linguagem que as crianças aprendem, por exemplo, para produzir sites ou para programar dentro da internet, né? Então, se você não controla todas essas hierarquias de linguagem, você sempre fica dependente daqueles países que estão desenvolvendo tecnologia na parte de baixo desse processo, né? Então, a gente tem que desenvolver essas tecnologias aqui, o Brasil tem um certo problema com relação a isso, mas depois disso você ainda tem que entender como é que funciona a governança internacional do ponto de vista do software, mas do ponto de vista do usuário. Ou seja, se nós temos problemas no processo de produção desses softwares, por conta disso, o nosso espaço nesse novo mundo digital está muito ainda lá embaixo, nós também temos problemas na questão do software no mundo do consumo na parte mais em cima. Esse mapa que vocês estão vendo aí são os principais sites que são visitados no mundo, tá? Vocês estão vendo aí várias cores, né? Talvez fique mais difícil de você perceber porque está muito pequenininho, mas eu já digo para vocês. A parte que está em vermelho são os sites, é o Google. Ou seja, são as áreas do globo em que o Google é o site mais visitado, né? É dali que você tira a maior parte da informação. A parte em azul é o Facebook. Então veja como tudo isso aqui, ó, praticamente todos esses continentes que você está vendo aqui até esse lado aqui, na realidade estão sendo disputados por duas empresas norte-americanas. Fernando, e essa enorme mancha verde aqui? Essa enorme mancha verde aqui é o Baidu, que é o mesmo, faz o mesmo papel do Google, que o Google faz para o Ocidente, o Baidu faz na China. Que, aliás, há algum tempo atrás, inclusive, houve uma enorme briga na China, do resto do mundo com a China, porque a China não deixou o Google entrar lá e desenvolveu tecnologia própria. Hoje, essa tecnologia própria permite a eles uma ideia de soberania completamente diferente daquela que nós estamos acostumados a ver no restante do mundo. No restante do mundo há uma briga entre duas gigantes empresas norte-americanas pelo controle da produção de software e de informações para esses usuários finais, enquanto que na China isso tudo está assegurado por política de Estado para uma empresa chinesa, ok? Não precisa saber quais são as outras, não, tá? Se não me engano aqui é Spandex, depois a gente dá uma olhadinha ali, mas me interessa que você veja como está essa briga de software lá em cima. Então, além de eu ter essa desigualdade no processo de tecnologias de produção de hardware, eu tenho essas desigualdades também no processo de produção de software, tanto na parte mais embaixo, que são essas linguagens de programação mais próximos à linguagem da máquina, quanto lá em cima no processo de produção e de domínio das linguagens e das informações
para o consumidor final. Nós precisamos inverter todas essas tendências para começarmos a falar em termos de soberania digital para o Brasil ou para a América Latina. Não é um trabalho fácil, não é um esforço que possa ser feito de forma rápida, mas a gente tem que tentar.